Pois, dou graças a Deus por estar aqui. Obviamente aqui, quando me é convidado a subir aqui ao púlpito, as minhas pernas ficam como a tremer. E obviamente para quem como eu, que é um novato, eu espero que o Senhor me ajude na minha fraqueza a partilhar a mensagem que tenho para hoje. Mas antes de mais eu queria agradecer um irmão que também esteve no EJC, que esteve nesta jornada e que foi maravilhoso, que é o irmão Alberto, que veio de muito distante para estar connosco e obviamente também a mensagem que tenho para partilhar está relacionado também porque a cruz é os 4 cantos do mundo, portanto vai além de fronteiras e de facto nós temos o privilégio de termos o irmão Alberto que nos traz muitas bênçãos, que Deus o tem utilizado poderosamente e eu pessoalmente agradeço, portanto, este privilégio de poder ter comunhão com ele, mas também eu agradecer o gesto que ele tem tido para um ministério que eu e a Graciela, portanto, na nossa área de atividade, na minha área profissional, para quem sabe, eu tenho um estabelecimento que está relacionado a eventos, a casamento, portanto, nós vendemos trajes para os noivos, nós produzimos e vendemos e na parte do nosso ministério, todas as vezes que encerramos um negócio, fazemos questão de dar um livrozinho que é um livro que é devocional, que o título é Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. É muito importante que nós, porque obviamente o casamento não parte simplesmente pela a questão do traje, da indumentária, mas é muito mais, e sabemos o quanto isto, em termos de orçamento, isto acarreta, mas muito mais do que isto é, de facto, ajudarmos a construir novos pilares na fé, portanto, reconduzir novos casais a Cristo. Portanto, esta é a nossa missão, tem sido a nossa missão, e o irmão Alberto tem-nos dado sempre este contributo de volta e meia, sempre que ele vem trazer-nos os livrinhos, que nós, obviamente, portanto, nós sempre fazemos as nossas continhas, mas o propósito é então passarmos a mensagem aos nossos clientes. Então eu quero agradecer este gesto do irmão Alberto e deixá-lo bem registado aqui na mensagem. Também quero parabenizar, eu de facto, é a minha segunda vez que eu vou ao EJC. Eu converti-me com 16 anos e ao longo da minha vida, só o ano passado e este ano, tive o privilégio de estar nesta atividade, o qual eu tenho muito que dizer, mas obviamente o tempo não me permite, mas foi muito bom, foram muitas as bênçãos e acima de tudo foi maravilhoso ver irmãs que eu considero mais velhas estarem presentes, porque isto, apesar que é o EJC, não é? É um encontro de Cristo, de jovens em Cristo, e tê-las as irmãs lá, isto não quer dizer que elas não sejam jovens, porque a juventude da alma é eterna. É eterna. E eu acho que quando nós, acima de tudo, no que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, não há hipótese. Nós, então, somos renovados para sempre e isso é maravilhoso. E eu dou graças a Deus por ter a vossa presença lá. E que, se Deus permitir, ter-vos mais vezes e outras irmãs também presentes, porque certamente não sabem o que é o prazer
de ter comunhão com os jovens. E eu acho que os jovens também receberam bênçãos desses mais velhos, a presença dos mais velhos. Eles têm muita coisa a dizer, coisas que às vezes não têm alguma dificuldade de exprimir, mas eu sei que eles têm muita coisa nos seus coraçõezinhos relativamente a vocês, mais velhas. Pois a mensagem que eu tenho hoje para falar é o poder da cruz em nós. Todos somos considerados, sem exceção, aos olhos de Deus, como pecadores. Não há ninguém que é imaculado. Somente o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele foi puro. Somente Ele foi bom. Somente Ele é único. Único. Não há outro. E então, eu queria falar da cruz, não da nossa cruz, porque eu sei que todos nós, sem exceção, nós carregamos uma cruz. E estamos a falar não apenas por sermos crentes, porque o mundo carrega uma cruz, que é o pecado. E o pecado se reflete em muitos problemas, toda uma série de problemas, toda uma série de paradigmas que nós carregamos ao longo da nossa vida, faz parte deste jugo, desta sentença que, infelizmente, porque o salário do pecado é a morte. E então, por termos este peso sobre nós, sobre os nossos ombros, não podemos esquecer que nós temos o privilégio de termos um Senhor que o fardo dele foi suave. O fardo dele é suave. O fardo dele é leve. O jugo, ou melhor, inclusive vamos buscar a passagem, que é a passagem de Mateus. Vamos abrir o livro de Mateus. Capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E quando se nós olharmos a trajetória do Senhor Jesus Cristo e vermos que no período em que o Senhor Jesus Cristo entrava em Jerusalém e que todos o aguardavam, olhavam nele como um rei, alguém que viesse poupar de um sofrimento que para eles era estar debaixo do Império Romano. E ele podia entrar sobre um cavalo, mas não, ele entrou subindo a filha de uma jumenta. Vejam, uma jumentinha pequenina, foi sobre essa jumentinha que o Senhor Jesus Cristo subiu e entrou de forma triunfante em Jerusalém. Este jumento que representa a mansidão, inteligência, mas também teimosia. Jumento que muitas vezes, até nós, somos muitas vezes chamados de jumentos. E todos nós sabemos que jumento faz parte da família dos burros. E nós, por sermos cristãos, muitas vezes, por estarmos aqui, até podem nos chamar de burros.
podem-nos dizer que não estamos atualizados e que a Bíblia está ultrapassada. É uma pura mentira. Não sabem o que perdem. Não sabem o que perdem. O Senhor Jesus Cristo, que além da Bíblia existem evidências que provam que o Senhor Jesus Cristo veio, existiu. Não é apenas a palavra de Deus que testifica, mas outros documentários registram a prova que Jesus Cristo foi real, foi uma pessoa e foi um ser totalmente diferente. Hoje em dia, se existe alguém na estatística da pessoa mais célebre do mundo, em primeiro lugar está o Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo estando em primeiro lugar, foi o Senhor o que foi desprezado, o que continua sendo desprezado, o que continua sendo negligenciado. Não fazem caso. Ele continua sendo humilhado. Muitas vezes pelo comportamento, pelas atitudes, pelas expressões. Nós continuamos a ver, nós partilhamos uma mensagem e que muitas vezes há aqueles que até podem encontrar em nós alguma simpatia, algumas outras pessoas podem encontrar ironia. Nós vemos ironia nessas pessoas. Mas o pior de tudo é quando encontramos indiferença. Quando imaginamos que Jesus Cristo foi apenas uma fábula. A existência de Jesus Cristo não é uma fábula, é real. E aquilo que aconteceu naquela cruz do Calvário é real. E falando da cruz de Cristo, eu gostava, porque muitas vezes nós ficamos tão concentrados a carregar a nossa própria cruz que esquecemos que a maior dor, o maior sofrimento foi o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Foi o sofrimento dele, que é o Criador de todas as coisas, e saber que aqui ele veio aos seus, mas os seus não receberam. Os seus não acolheram. Os seus foi desprezado. Ele não teve um lugar onde ele pudesse até ter um nascimento normal, como todos nós temos as nossas preocupações de, antes do nascimento, prepararmos condições para os nossos filhos. Mas o Senhor Jesus Cristo não teve esse privilégio. Sendo Ele o Rei, o tal que entrou em Jerusalém e que todos esperavam por Ele. Mas Ele não teve esse privilégio de nascer como nasceram muitos dos nossos filhos, mimados, com tais mimos, com todas as regalias possíveis, coisas impensáveis. O Senhor Jesus Cristo não teve este privilégio. O que somos nós diante da cruz? Eu olho e eu gostava de deixar isto registado. Eu gostava de deixar esta mensagem. O irmão Carlos, quando me convidou para partilhar esta mensagem, eu já havia partilhado há um tempo atrás uma pequena ilustração. Mas pequenas ilustrações que fazem-nos refletir. Todos nós, desde a mais pequena criança até o adulto. E eu gostava de voltar a repetir e ficar registado. E que desta vez, que Deus me ajude, tem que sair bem. Tem que sair bem. Todos os dias Deus nos concede uma folha em branco. Uma oportunidade de fazermos algo novo, diferente. Não importa o passado. O que fizemos ontem é para esquecer. Ele coloca-nos sempre diante de nós uma folha em branco. E essa folha, nós somos livres de tomarmos a decisão. Cada qual é livre de tomar a sua decisão, a sua escolha. O que é que vai fazer do seu dia, da sua folha em branco? Será que ele vai fazer algo
que dignifica Deus? Ou vai fazer algo que vai suprir as suas necessidades, os seus caprichos? Então Ele nos entrega esta folha. E como todos nós sabemos que a maior parte das pessoas quase procuram as mesmas coisas. De uma maneira ou de outra, mas a procura é quase sempre a mesma. De casais que depois da formação, não é? Buscam carreira, vão à escola para ter digamos, um certo status, habilidades para fazer alguma coisa. E, entretanto, depois de alcançar essa capacidade, depois vem a carreira. Depois pensam, portanto, em ter a sua casa. E então, constroem então a primeira casa. Conseguem a sua casa, mesmo que seja por empréstimo, e que estão endividados. Estão a pagar todos os meses, lhes é debitado. A uns, portanto, recebem mais que outros. E então, todos os meses é debitado um valor para ter aquela casinha. Mas aquele casal, depois de um tempo, depois de gozarem daquela felicidade, porque antes de ter a casinha, viveram um pequeno sofrimentozinho, porque tudo é temporário, o sofrimento é temporário, mas durante aquele tempinho que andavam à procura de casa, sofrem. E então, lá conseguem a casa, gera uma satisfação. Mas, a dada altura, começam a ver que a casa não lhes satisfaz. Chega uma altura, conseguem pagar a casa, outros não, outros levam uma vida quase inteira para pagar uma casa e não conseguem pagar a casa. Mas outros que conseguem, começam a ver, e outros, durante o processo, começam a ver que aquela casa é pequena e precisam ampliar, quer uma casa maior. Então, já uns que, portanto, têm melhores condições, dizem, não, mas eu quero uma casa dentro de um condomínio, com todas as condições, com piscina, com campo. E se tiver segurança, melhor. E se de facto houver corte de energia, assim como em Angola, não é? Existem os tais condomínios, onde se a luz vai, logo o gerador arranca e todo mundo está ali abrigado e com aquelas condições todas. E então vão à procura da tal casa, com todas as condições, mas dada a altura começam a dar conta que falta alguma coisa. E começam a ver, mas o que é que falta na sua vida? E então começam a refletir, bom, talvez agora nesta etapa da nossa vida, o que nos faz falta talvez é viajar. Vamos viajar pelo mundo, não é? Então, até antes disso, até antes de viajar, até antes disso, até pensam de comprar aquele carro que saiu recentemente na televisão, com todas as condições e com facilidades de pagamento. O meu vizinho vai ficar impressionado quando eu chegar com este carro a casa. Então lá compram o carro e começam a passear para cima e para baixo, a exibirem-se aquele carro. Exibem para cima. Chega uma altura que começam a ficar cansados daquele carro. Dizem, afinal, falta-nos alguma coisa. E depois pensam, então, viajar pelo mundo. O casal lá decidem, diz, olha, amor, eu acho que o que melhor que temos a fazer é viajar pelo mundo. Olha, vamos até Paris. Por que não a Torre Eiffel? Vamos lá tirar umas fotos e vamos a Dubai. Olha, por que não ir ao Rio de Janeiro? E então começam a passear, de ponta a ponta, conhecendo as ilhas todas maravilhosas e as praias e tudo mais, e aqueles manjares todos, e tirar as fotos para aqui e para lá. E então andam a passear, de avião, de um lado ao outro. E então, parecendo que não, mas os recursos vão acabando. E os problemas continuam, não desaparecem. Aqueles problemas que supostamente desapareceram, parece que estão aí. E então, o que é que fazem? Toda a parte financeira começa a descambar. E então
começa a haver cortes, os bancos também, obviamente com tantas viagens, com tantas despesas, não conseguem, chega a uma altura que começam a despertar, afinal tem mais contas por pagar do que propriamente recursos, não é? Tem mais dívidas, ou melhor, tem mais passivos que têm ativos. Começam a pensar que aquilo que era supostamente um ativo, afinal é um passivo, então começam a perder, então tudo vai por água abaixo. Como vocês podem ver, pronto, isto aqui eram os tais recursos que haviam e que deixaram de haver. E então muitos dizem assim, bom, acho que a única solução é me meter no mundo da droga. E depois dão conta que afinal aquela droga que estão a consumir é muito fraca. Então vão buscar uma droga melhor. E começam a buscar aquela droga, mas mesmo assim parece que aquilo não supra as necessidades que eles tanto desejavam. Quando esquecem-se, e todos nós muitas vezes esquecemos, que se nós seguíssemos a palavra de Deus e aquilo que ela nos ensina sobre este maravilhoso Senhor, que é o nosso Senhor, saber que a solução dos nossos problemas não está em ter casas, não está em ter carros, não está em ter fortunas, não está em ter títulos académicos, não está carreiras, as pessoas preocupadas em ter carreiras e não. A solução está aqui. É aqui. Esta é a solução para as nossas vidas. Esta é a porta. Esta é a chave que abre todas as portas. E acima de tudo, quando mostra o significado da chave, só para dizer o seguinte, que nós hoje andamos com os nossos problemas, a nossa cruz, nós podemos vivê-la da melhor maneira se nós andarmos juntos, assim, de mãos dadas. E é assim como o Senhor nos ensina. É que o Senhor diz assim: carregai a sua cruz e seguimos. Podemos ver a passagem, para que eu não me engane, é Colossenses, livro de Colossenses 3, 12, capítulo 3, versículo 12 a 13. Capítulo 3, versículo 12 a 13. Colossenses. Que diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo perdoou, assim fazei vós também. Da mesma forma como nós na cruz encontramos o perdão de Deus, é precisamente esta postura nós, como cristãos, devemos ser uns para com os outros. Aprender a perdoar. Temos sempre a tendência de ver os defeitos dos demais. Temos sempre o defeito de vermos
as falhas dos demais. Como se achássemos que os nossos ouvidos tivessem olhos. Como se achássemos que os nossos olhos tivessem ouvidos. Como se achássemos que a boca tivesse um nariz para respirar. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo de Cristo, cada qual com o seu dom. Todos nós temos formas de desenvolver os seus dons que às vezes aos olhos de outros veem como defeitos. Mas numa outra perspectiva, aquilo que parecia ser um defeito, afinal era uma virtude. É que às vezes nós vemos defeitos onde elas não existem. Simplesmente porque o Senhor fez-nos a nós diferentes. Nós não somos iguais. Nós achamos que somos iguais no pensar, não podemos ser iguais no pensar. Nós não podemos ser iguais no agir. Nós não podemos. E então, quando vivemos uma vida em que achamos que só os nossos valores são importantes, não. Olhemos para o Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez. O que Ele fez quando foi confrontado diante dos escribas e fariseus, perante Madalena. Ela, sendo uma prostituta, estamos a falar de algo que é o extremo, algo que a lei condenava à morte. Mas às vezes há aquelas coisas mesquinhas, coisas que parecem para nós ter um grande peso da balança, mas não tem. Não tem. Então, por que não pensarmos, em vez de estarmos a apontar o dedo, por que nós não vamos recuar um bocadinho e refletir à luz da Palavra de Deus? Por que nós não recuamos e vamos orar para aquela pessoa que por algum motivo nos atormenta? Por algum motivo nos é a pedra no sapato e que nos dificulta irmos mais além? Como diz o irmão Carlos, eu achei que, de facto, eu gostava de terminar desta forma, porque é desta forma que nós conseguimos ir mais além, perdoando. Se nós perdoarmos, soubermos o quão valoroso é o perdão, nós vamos mais além. Nós vamos ser mais irmãos, vamos sentir mais esse espírito de irmandade uns nos outros. Não vou falar mais, eu acho que foi suficiente. E que Deus abençoe cada um de nós. Que Deus possa consolar os vossos corações. Eu sei que não é fácil, as tribulações são imensas e há muita coisa que é difícil de se manifestar. Mas não esqueçam do Senhor. Não esqueçam do Senhor. Agarrem a Ele e observem que Ele tem sempre mais para nos oferecer que o mundo tem para nos retirar.